Certo, então, bem-vindas. Eu sou Jude Kelly, sou a fundadora do UAU em muitos países agora, 20 países. O primeiro UAU da América Latina, Rio de Janeiro, eba! E esta é a última sessão, antes de vocês irem festejar na praça com a música. Quem vai voltar amanhã também? E quem vai voltar no domingo também? Nossa, vocês querem um mundo melhor, não é? Vocês querem tanto que o mundo melhore e ele vai melhorar. Então, nós estamos falando sobre trabalho. E vamos falar sobre toda essa ideia do trabalho masculino. Qual deve ser o masculino, qual deve ser o feminino, os salários, como devem ser os direitos iguais. E se não é em nenhuma parte do mundo, eu só quero que vocês saibam que no Reino Unido, recentemente, eles fizeram uma lacuna de gênero, de pagamentos por gênero, e foi incrível, foi horrível. A BBC era uma das piores, e todas as empresas de advocacia tinham de 27% a 30% de diferença. Mas quando eles perguntaram aos sócios, porque os sócios não são empregados, quando perguntaram aos sócios para entrar nessa equação, então a diferença era de 45%. Então, havia poucos lugares no mundo em que essa diferença de pagamento não diz tudo que você precisaria saber sobre como as mulheres são valorizadas. E isso acima do fato de que as mulheres ainda vão para casa e fazem tanto trabalho doméstico. Então, nós temos 4 mulheres aqui que pesquisaram e pensaram sobre os direitos de gênero e sobre os direitos humanos, num contexto maior. E vão falar também sobre a pesquisa que elas fizeram, as descobertas e as propostas para mudanças. E nós vamos começar com Evelyn Farage. Ela é professora da UF, ela é coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisa de Desenvolvimento de Espaços Populares e ativista de vários movimentos sociais desde a idade de 14 anos. Ainda não está cansada, ainda está fazendo isso. E ela é membro do Movimento de Educação Superior. E nós então vamos pedir para ela se apresentar primeiro, por favor. Evelyn, pode começar. Evelyn. Evelyn. Evelyn is not using the phones. She should be using. Okay. Could somebody organize some headphones for? Não, But you're fine. Yeah. Sim, agora eu vou falar, então. Então, primeiro, boa noite a todas e todos. Eu sou Evelyn Farage, sou professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e, atualmente, sou dirigente do ANDE, Sindicato Nacional, que é o Sindicato de Professores e Professoras do Ensino Superior no Brasil, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite por participar dessa mesa, parabenizar a organização, parabenizar a minha queridíssima Eliana Souza da Maré, pessoa que eu militei muitos anos na minha vida e que certamente um evento desse tinha que passar também por ela e tinha que passar pela Maré, pela grandiosidade do trabalho que a Rede desenvolve na Maré. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu voltei de viagem só para estar nessa mesa e vou voltar para viajar outra vez, porque não tinha como recusar esse convite, né? Então, vou falar um pouco do que a gente, de qual o âmbito que a gente debate a questão da mulher, e esse parece que tem sido um desafio e parece que vai se tornar um desafio ainda maior no Brasil. Acho que, para nós, militantes do Brasil, todas as mesas e todas as atividades que a gente tem participado após o final de outubro têm sido muito difíceis, porque a gente sabe que a nossa vida vai ficar muito difícil. Ela sempre foi difícil, mas ela vai ficar um pouco mais difícil a partir do ano que vem, né?
Então, espaços como esse eles vão se tornar cada vez mais importantes, não só para a gente construir coletivamente as saídas de superação da nossa opressão, mas como também para a gente dar visibilidade internacional ao que possivelmente vai se intensificar no Brasil no que tange a violência contra as mulheres, a violência contra negros e negras, a violência contra os indígenas e quilombolas. Então, é fundamental que a gente construa, de fato, uma rede internacional, que a gente possa dar voz, dar visibilidade às perseguições que a gente já começou a sofrer no Brasil, né? A militância, os ativistas. E é muito engraçado falar sobre a questão da mulher e a mulher no mundo do trabalho no momento em que o país elege, pelo voto popular, um presidente da República que reconhece nas suas falas, nas suas práticas, que as mulheres têm que ganhar menos, que as mulheres são inferiores do que os homens. Então, nessa conjuntura, todas as vezes que eu falava da questão das mulheres, eu falava num outro patamar. Parece que agora a gente deu 10 passos atrás e a gente vai ter que falar de um outro lugar novamente, né? Porque a gente falava muito do âmbito dos desafios que as mulheres têm para se colocar no mundo, né? Dessa hierarquização que se faz entre homens e mulheres. E acho que muito também a gente falava para nós mesmos, do campo da esquerda, dos desafios que nós temos, que tínhamos e continuamos a ter, de contribuir para uma sociedade que não seja desigual no que tange a gênero, raça, classe. Mas agora nós estamos num outro patamar, né? O voto popular elegeu uma política e a gente vai ter que enfrentar essa política. Então, acho que a primeira questão que é importante que a gente frise é que o debate em relação à questão das mulheres e o lugar das mulheres no mercado de trabalho, na nossa perspectiva, ele tem que se dar de forma interseccional com debate racial e com debate de classe. Na nossa avaliação, é um equívoco pensar a mulher descolada das relações sociais e descolada do debate de classe, né? A gente vive numa sociedade de classe que hierarquiza os seres humanos pela classe em que eles estão. E, portanto, uma sociedade que elege formas de hierarquizar os seres humanos. Uma das formas da hierarquia é a condição de gênero, né? Então, se hierarquiza mulheres e homens, gays de heterossexuais, se hierarquiza negros e brancos, se hierarquiza regiões do país. Nos parece que nós temos 2 grandes desafios para começar a conversa. Um é reconhecer por que no século XXI a gente ainda tem que falar da necessidade de debater igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Porque isso nos impõe e nos coloca num lugar que é reconhecer as desigualdades. E por que reconhecer as desigualdades é tão importante? Porque elas foram naturalizadas ao longo dos tempos. A naturalização das desigualdades é o que faz com que pobres e negros das periferias desse país sejam assassinados todos os dias, e isso vire apenas uma manchete de jornal quando vira manchete de jornal. Porque, muitas das vezes, sequer vira manchete de jornal. Desnaturalizar significa dar luz à violência que tem em relação às mulheres. Porque existe uma hierarquia, as mulheres elas são extremamente violentadas. Os números da violência contra a mulher no Brasil é algo chocante, né? Todos os números que se referem à mulher, da participação política, que nós estamos no lugar 161 de 183 países estudados, como um dos países, ou seja, que menos a mulher participa da política, sendo que nós somos cerca de 52% da população. Os números da violência contra a mulher nos colocam, ao contrário, nos principais rankings da violência. Por quê? Porque a mulher é considerada, ainda no século XXI, inferior ao homem. Porque a mulher, porque se cria uma lógica de hierarquização, e nessa lógica hierárquica, baseada no histórico patriarcal, machista, binário, de uma educação sexual binária, as mulheres elas vão ser consideradas inferiores. Para quem é considerado inferior,
para quem é considerado ainda propriedade, porque quando um homem violenta uma mulher, e cerca de 70% dos casos de violência no Brasil são cometidos por homens próximos, né? É porque o homem considera que a mulher, além de ser inferior, ela também é posse. Então, em uma sociedade em que as relações sociais colocam a mulher ainda no lugar de subalternidade, é necessário que a gente desnaturalize esse processo hierárquico. O segundo, parece, grande campo aí de desafio que nós temos é olhar para a perspectiva de aonde queremos chegar. Aonde queremos chegar? A gente fazia há pouco tempo no sindicato o debate sobre a participação das mulheres na vida política. E algumas, inclusive algumas mulheres, defendiam a questão das cotas. E a gente falava, como pode? Para que são as cotas? Como pode, num país em que nós somos mais da metade da população, nós termos cotas? A cota tem que ser para a gente? Para as mulheres? Não é estranho isso? Então, o que a gente defende? A gente defende a paridade. Inclusive porque as cotas no mundo da política, assim como as cotas no mundo do trabalho, sejam as cotas de mulher, sejam as cotas de pessoas com deficiência, sejam as cotas raciais, elas acabam sendo burladas de diferentes maneiras, né? Então, desde as cotas para pessoas, para negros e negras e pessoas com deficiência nos concursos públicos, né? Então, por exemplo, para professor, na minha área, as cotas elas só cabem se você tiver mais de uma vaga. Então, os departamentos insistentemente abrem concurso com uma vaga. E assim ele não precisa ter cota. Então, existe um conjunto de maneiras de você burlar. O que acontece hoje nas universidades na entrada de pessoas com deficiência e negros e negras? A gente conquistou a cota e agora a gente está tendo que ter uma comissão para averiguar se são de fato negros e negras e são de fato pessoas com deficiência. Porque as pessoas tentam burlar a cota, quando é autodeclaração ou autoidentificação, para tentar acessar a uma vaga. Então, ora, vejam, o que a gente imagina que tem que reivindicar no mundo da política, por exemplo, é uma paridade. A última pesquisa, para fechar essa coisa do mundo da política, eu acho esse dado muito relevante. A última pesquisa sobre os partidos políticos no Brasil, sobre as cotas das mulheres, identificou que a maior parte dos laranjas são aqueles políticos que colocam o nome só para completar o quadro, eram mulheres. E como que se identifica isso? Porque elas não tiveram nenhum voto. Ou seja, eles botam as mulheres por causa da exigência do Tribunal Superior Eleitoral, só que essas mulheres, elas de fato não concorrem a nada. Elas só servem para cumprir a lei da cota das mulheres. Então, nos parece, nossa, passou rápido, que o desafio de pensar um pouco o lugar da mulher no mercado de trabalho é desnaturalizar essa hierarquia, desnaturalizar o lugar da mulher cuidadora. E aí eu quero falar um pouco desse lugar do mundo do trabalho. Por que a mulher ainda recebe 70% do salário de um homem no Brasil? Por que as mulheres não ocupam nem 30% dos postos de chefia no Brasil? As mulheres negras recebem ainda menos em relação às mulheres brancas. Porque existe uma hierarquia e existe uma naturalização dessa hierarquia. E existe também uma conformação desse lugar, de um lugar que foi culturalmente construído, de que a mulher é responsável pelos cuidados. Então, nós temos tripla, quádrupla jornadas de trabalho, porque a gente cuida da casa, vende a força de trabalho em casa ou na rua, cuida dos filhos, cuida dos idosos e das pessoas com deficiência. Então, no Brasil, essa é uma marca. O trabalho de cuidado é o trabalho da mulher. Seja o cuidado com a criança, seja o cuidado com o idoso. Por que as mulheres são mais preparadas para cuidar? Porque a gente tem uma educação sexista no Brasil.
O lugar que a gente ocupa no mercado de trabalho tem a ver com a conformação histórica do lugar da mulher na sociedade. Por isso, para esse projeto de nação que retrocede o país há quase 100 anos, é tão importante a aprovação dos projetos Escola Sem Partido. Porque é você retirar da educação da criança a possibilidade de discutir gênero na escola, de discutir identidade de gênero, ou seja, de você naturalizar a condição de subalternidade da mulher e o lugar que a mulher tem que ter, que é o lugar de cuidado. Quando a gente retira isso da educação escolar, a gente volta a 30 anos atrás. E vai continuar sendo natural as meninas brincarem e usarem rosa e brincarem de boneca, e os meninos usarem azul e brincarem de bola. Porque ninguém nasce querendo usar rosa ou azul. Isso é uma questão cultural que nos é ensinado e passa pela escola. Por isso, nos últimos 10 anos, esses projetos vêm tentando impor os projetos Escola Sem Partido, a tentativa de mudança do conceito de família na Constituição Federal, a tentativa, e como já não é, a criminalização do aborto, aquilo que eles chamaram de bolsa estupro, porque até os poucos casos que a legislação reconhece da possibilidade do aborto, eles querem retirar. Sendo a bancada evangélica a maior do Congresso Nacional, o que será aprovado nesse país? A condição de subalternização da mulher no mercado de trabalho, ela não está desvinculada da cultura construída na sociedade, do lugar que a mulher ocupa nos livros escolares, do modelo de família instituído na educação hegemônica. O lugar, a condição de trabalho, ela é consequência dessas relações sociais. Por isso, as mulheres, olha só que ironia, muitas veem com bons olhos a transformação na legislação trabalhista, feita no último governo agora, no governo do Michel Temer, em que se inclui, por exemplo, o trabalho intermitente. Por quê? O trabalho intermitente é uma negação do direito, é uma subalternização da condição do trabalhador. Mas para a mulher que tem que cuidar da casa, do filho, do idoso ou da pessoa com deficiência, o trabalho intermitente acaba sendo uma alternativa. Numa das pesquisas que eu fiz quando eu estava na Maré, sobre o mundo do trabalho e a condição das mulheres, uma das coisas que eu pesquisei foram as mulheres que trabalhavam dobrando luvas, essas luvas que ficam dentro das tintas que pinta cabelo. Sabe? Quem pinta cabelo aí como eu, sabe que vem uma luvinha plástica. As mulheres tinham que dobrar 5.000 luvas. E elas ganhavam R$7 por isso. Para dobrar 5.000 luvas. E quando a gente questionava elas por que elas faziam aquele trabalho, elas diziam, porque eu faço dentro de casa e eu posso continuar cuidando da casa e dos meus filhos. Então, ela aceita a subordinação, a subalternização, para dar conta daquilo que a sociedade impôs, que é o seu lugar de cuidadora. Meu tempo acabou, queria agradecer. Okay, so there's quite a frightening potential at the moment for Brazil and China and E para a Turkey. China, e a Turquia, e a Polônia, e em vários lugares, esse medo de retroceder, de regredir. E claro que também pensamos nesse apoio das mulheres que votaram para isso, porque nós não podemos esquecer que muitas mulheres foram condicionadas a entender que o poder é melhor manejado pelos homens, e elas foram ensinadas desse jeito. Então, temos duas batalhas ao mesmo tempo. Como apoiar as mulheres a terem uma consciência diferente sobre esse poder e como apoiar os homens para que eles não decidam se prefeririam regredir
ou ter esse poder brutal. Então, isso é muito difícil para os homens também. Pensar em como eles vão resistir. Então, você tem um histórico de lutas pessoais e que levou a uma luta política. E será que você já pensou nessa ideia da sua consciência e como isso mudou você mesma? Good afternoon, my name is Eu sou cientista Marcia. social, mas eu primeiro naveguei na física. Fiz um curso técnico e eu adoraria ter feito engenharia, mas o mundo, nos idos de 88, não era assim tão aberto às mulheres. E as piadas eram abertas, assim, num auditório cheio de meninos e meninas, os diretores de empresa perguntavam para as meninas assim: você quer fazer estágio aqui? E aí as meninas falavam: sim, a gente não aceita mulheres. E todo mundo ria. Você ouvir isso aos 15 anos é bem traumático, né? Você fica com medo de tentar, a ousadia cai por terra, o medo cai por terra, as críticas começam a refletir algo que parece que é você mesmo, a incompetência é sua. Você começa a achar que não é o seu lugar, porque não é. Não é porque o outro está dizendo, você começa a se convencer. Então, mudar toda a minha estratégia de como eu poderia entender isso e ir para as ciências sociais, tentar mudar o mundo, tentar fazer isso que a gente está fazendo aqui desde 90, 95, é assustador, e escutar coisas tão fora da possibilidade de ser uma verdade ou de ser uma ciência é bem complicado. Já posso falar? Que aí já embalo na minha história também. Então, eu sou a número 8 de 10 filhos, 7 homens. E meu pai dizia: se você chorar, eu não te escuto. Se vier chorando, eu nem venho falar. Então, você tinha que aprender a ser dura para reclamar de qualquer coisa. Ele comeu minha carne. Então, você tinha que aprender a lidar com essa coisa do sentimento, porque esse era o lugar de você saber fazer conversas. Me ajudou na comunicação, mas me deixou bem dura por outras coisas. E dizer para os meus irmãos o que eu queria fazer era tão surreal. Eles sempre olham para mim, e até hoje eu sou a Mércia doida. A doidinha. E ser doidinha, por quê? Porque você não se cala nesse padrão de hierarquia. Você pergunta por quê. E aí você convencer desde a tua casa que esse lugar é legítimo é um desafio muito grande. Enfim, eu vim fazer sociais em São Paulo, e para fugir um pouco da família mineira, que é bem mais conservadora também, eu saí de lá, uma favela de Belo Horizonte, com 23 anos, e fui fazer USP. Cheguei num lugar onde as pessoas tinham sobrenome, gente. Sabe o que é estudar com o filho de, ou a filha de? Caramba, né? Eu estou estudando com o filho dessa pessoa. Nossa, está aqui o sobrinho do Paulo Freire. Nossa, sabe essas coisas assim? Do ministro, era surreal. E ter aula com ministros, ter aula com gente que virou ministro. Então, era muito não lugar. Olhar o estacionamento e falar: nossa, quanto professor. Não, esse é o estacionamento de aluno. Oi? Então, eram choques um atrás do outro. Esses choques. E, logo em seguida, eu fui trabalhar numa instituição chamada Instituto Observatório Social, que inovou fazendo pesquisa por empresa. A ideia era o DIEESE, que a gente conhece, que é um centro de estatísticas, né, que atua ajudando os sindicatos a fazerem negociação. Eles fazem uma análise por setor. A indústria química, a indústria de alimentação, a soja ou a pecuária. Quem é que fala da empresa XYZ? Como ela atua no Brasil todo e como ela atua fora? Não tinha esse tipo de pesquisa. Então, esse instituto foi criado para fazer isso. Então, a minha primeira pesquisa foi na Parmalat. Como era a Parmalat no Brasil inteiro, comparando ela com a Europa. E aí a gente via as diferenças, a relação sul e norte, ou norte e sul, leste e oeste, essas diferenças. E eu me tornei especialista em gênero e raça. Então, eu tinha que fazer perguntas para as pessoas que estavam em cargos de poder ou não em cargos de poder sobre como ela chegou ali. Aí eu perguntava: você foi promovida? Sim. Isso implicou aumento de salário? Isso implicou aumento de responsabilidade? Isso implicou aumento de carga horária? Isso me ensinou muito sobre essas diferenças, que às vezes não é só o salário. O salário pode ser igual, mas o homem pode gritar, falar com o funcionário dele
do jeito que ele quiser. Nossa, meu chefe é duro. Vai uma chefe mulher fazer isso? Histérica. Isso é diferença de poder e de salário também. Ou então, assim, eles vão ter um carro com motorista. Você tem uma ajuda de custo. A mesma função, o mesmo salário, mas você tem um conjunto de outros benefícios e facilidades dentro da empresa, tipo 2 secretárias, um assistente disso e daquilo, que geralmente a mulher não tem, porque a mulher consegue fazer tudo, né? Com o mesmo salário. Então, você tem diferenças de equipe, diferenças de facilidades, pequenos favores, a flexibilidade nesse poder. Quando você está com poder, você decide como você vai fazer ou não. O direito de criticar, então, sem ser chamado de histérico, né? E o direito de errar. Porque o erro do homem é com ele que se aprende. O erro da mulher, poxa vida. Então, não é só uma diferença de salário. Há uma diferença outra do que se dá de material para trabalhar nas empresas para essas mulheres. E quando você reclama, você está fazendo essa crítica porque eu sou mulher. Já vem o vitimismo. E aí você tem até vergonha de reclamar. Você descobriu, mas você não pode falar sobre. Porque todo mundo te condena porque você fala sobre. Você fala, mas está nos livros, eu estou vendo, tudo que fala no livro está acontecendo aqui. Não, isso é vitimismo seu. Então, essa coisa da possibilidade do salário igual e da remuneração igual, do respeito e legitimidade, eles todos estão num pacote só. E oportunidades? Aí eu perguntava para essas mulheres, né? Quando você foi promovida, isso implicou um MBA? Não. A empresa nunca pagou um curso para você? Não. Curso de inglês? Não. De espanhol? Não. De francês? Não. De aperfeiçoamento em tecnologia? Não. De gestão? Não. E o bom é que a gente fazia uma coisa chamada pesquisação. Ao perguntar, eu já transformo o objeto de pesquisa. Era tão bom ver as mulheres saindo dali pensando, Então, era por aí o caminho. E você tinha essa ilusão. Chegava no diretor de uma empresa multinacional alemã e falava com ele assim, então, os dados, isso que a gente ia falar com esses CEOs no final, o dado mostra que você tem 2% de negros trabalhando na sua empresa. Aí o diretor vira para a gente e fala assim, tá certo, São Paulo só tem 2% de negros. São Paulo só tem 2%. É o que você vê quando você anda de helicóptero, né? Aí eu fui informar para ele, só a população economicamente ativa, de 16 a 70 anos, é 24% no município. Não é 2%. E aí, essa desinformação é muito grande. Até por falar de desinformação, a Laís Abramo, que foi diretora da OIT durante muito tempo, quando ela estava cuidando do CEPAL, discutindo questões de mulheres, eles lançaram um livro chamado Os Mitos da Remuneração. E aí, quando você está conversando com o empregador, você pergunta para ele assim, por que vocês não empregam tantas mulheres? Elas engravidam, vão ficar 6 meses em casa, e aí eu tenho que contratar uma outra pessoa, certo? E ainda continuar pagando o salário dela. Então, é um prejuízo. Mentira. Todas nós que temos carteira de trabalho, enfim, né, formalizadas, quem paga o seguro maternidade é a Previdência. Então, é uma mentira ele dizer que ele tem um custo duplo e que ele contrata alguém. Outra mentira. Geralmente, a equipe se divide muito para cobrir aquela pessoa. Ou então, alguém vem muito no temporário, o que é mais raro. Então, são mitos. O outro mito, a mulher falta muito ao trabalho para cuidar. Mito total. O número de faltas ao serviço, isso foram pesquisas feitas na América Latina inteira, tá? A falta no serviço é muito maior, o absenteísmo, né, que é o nome que se dá, por questões de uso de álcool, e é masculino. Os homens faltam mais porque eles beberam muito ontem. Não é a gente que falta mais porque vai com a criancinha no médico. E aí é tão bonitinho quando você vê, eu acho também legítimo, eu acho importante, mas eu acho engraçado quando o homem fala assim, eu adoraria ter meu tempo para ir com meu filho no hospital. Então, lute igualmente pela divisão e responsabilidade familiar, né? E aí o retrocesso, imagina, a gente estava sonhando com isso há 2 anos atrás, né? Vamos discutir nas empresas sobre divisão igual, responsabilidade no trabalho, vamos fazer até estatística. Quanto tempo você usa para lavar a louça? Você acha que esse debate continua? Ai, Deus do céu. E eu lembro que eu esbarrei com um estudo que foi alarmante para mim. Um estudo que foi feito na França, que perguntava sobre várias profissões e comparava o que era feito e o salário, e quem executava. Um homem
que cuidava do zoológico à noite, que dava comida para os animais, ganhava muito mais que qualquer professora de 1ª a 4ª série na França. Então, elas começaram a perceber esse tipo, o cuidador do zoológico ganha mais do que a cuidadora de crianças, que é esse lugar de achar que o nosso salário é complementar. O nosso salário não é complementar, principalmente porque nós temos um monte de mulheres hoje, uma grande parcela da população, que é chefe de família, e que não é só da sua família, o seu filho, é da mãe, do irmão, do tio, de um monte de sobrinho. Então, é uma noção que nos prejudica muito, e prejudica os homens, sobrecarrega eles têm que fazer mais dinheiro para ter que dividir essas histórias. Se fosse todo mundo igual, ficaria bem melhor, né? A última coisa que eu queria contar para vocês, que é com relação a como é que a gente consegue alguns parceiros e a partir de onde vem isso. Eu estava num evento que chama Mulheres 360, que é um movimento de mulheres em grandes multinacionais para discutir questões de gênero, porque elas também percebem que, quando elas estão lá e vão falar, olha, tem algum problema de gênero, isso é vitimismo, então todas nós somos vítimas, então é vitimismo, porque eu não sou opressor nesse lugar. Então, elas começaram a se organizar. E aí eu ouvi um diretor que entrou na causa total. Aí ele foi, eu falei, nossa, que interessante, o cara jovem, todo feminista, né? Diretor, CEO da Unilever. Aí ele disse assim, eu quero isso tudo, porque eu tenho 2 filhas e eu não quero que elas ganhem menos quando elas forem trabalhar. Eu falei, muito obrigado, já é uma solidariedade também, né? Super legal, não coloque suas filhas mesmo vulneráveis, que sejam todos que pensem isso, não tem problema, desde que vocês entendam que pessoas perto de você é que vão estar sofrendo essas desigualdades, e isso volta para você, de um jeito ou de outro. É um pouco isso que eu queria trazer, eu fico disponível para a gente conversar um pouco mais. E hoje eu trabalho com combate ao trabalho escravo, em cadeias produtivas. Gente, o que não se fala nos temas é assustador. Obrigada. Thank you. Muito obrigada. É É muito interessante quantos homens dizem que eles querem qualidade de vida para as suas filhas, mas não querem para as suas parceiras ou as suas irmãs, mas sim para as suas filhas. Mas eu sou grata para qualquer homem que queira fazer uma mudança em absoluto, porque é melhor do que nada. Mas é algo estranho, não é? Porque isso aqui, elas são minhas, são parte do meu esperma, parte de mim, então elas não têm que ter nenhuma desvantagem. Então, é algo para a gente debater, essa empatia de um homem com algo que é deles. E como é que a gente pode construir empatia para além disso? E outra coisa que vem do que discutimos até o momento é que, se você começa por uma realidade em que a gente não é igual, então tudo que acontece a partir daí está ok. Por que precisamos dar um pagamento igualitário? Por que eles não podem trabalhar mais, etc.? Estamos dizendo que deveríamos ter um pagamento igual, mas somente se todos nós concordarmos que as mulheres são iguais. E nós não queremos concordar. Não sei se nem todas as mulheres concordam que os homens são iguais a nós, ou que outros seres humanos são iguais. Então, a base disso é se a gente acredita de fato em igualdade. Não é que a gente desejasse que fosse assim, mas se a gente acredita nisso. Se fosse assim, uma grande parte dos movimentos para mudança e feministas e o otimismo para a mudança está em seguir adiante. Como Beckett diria, a gente falha melhor. Então, como é que você vê essa ideia de gradualmente revelar a desigualdade contínua, e como é que a gente pode mudar? Alô, boa noite. Bom, gente, é uma alegria, uma satisfação grande estar aqui no UOL. E acho que a gente tem aqui, a gente viu isso durante todo
o dia hoje uma grande diversidade, e é muito importante também nosso diálogo nessa grande diversidade, uma real troca de saberes, e minha expectativa é que esse processo de diálogo, de troca de saberes, nos leve a conectar cada vez mais as nossas lutas, os nossos processos, desde onde a gente está lutando. Eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, sou militante feminista há muitos anos, e na minha trajetória do feminismo, o tema do trabalho sempre foi um tema extremamente importante. E eu penso que, justamente, olhar para o tema do trabalho, olhar para o trabalho das mulheres, nos levou sempre a olhar para o conjunto das mulheres e a pensar a realidade de todas as mulheres, né? E acho que o feminismo teve um papel muito grande, justamente de revelar, de tirar da invisibilidade várias questões em relação ao trabalho. E a primeira delas, que é sempre importante a gente falar, é aquela ideia de que nós, um dia, estivemos apenas em casa. E, justamente, a gente trazer para a realidade que as mulheres da classe trabalhadora, as mulheres negras, as mulheres indígenas, não só aqui nas Américas, mas no mundo inteiro, sempre trabalharam. Nenhuma sociedade pôde prescindir do trabalho produtivo das mulheres. A diferença é o que nós já comentamos, que a forma como o trabalho foi sendo desenvolvido e foi fortalecido isso no capitalismo, tem uma divisão sexual do trabalho, e que coloca as mulheres simultaneamente na produção e na reprodução, mas uma divisão sexual do trabalho que separa e hierarquiza, separa o que é trabalho de homens e o que é trabalho de mulheres, e diz que trabalho de homem vale mais. Mas, ao mesmo tempo, essa divisão sexual do trabalho é o que a gente chama da base material da opressão das mulheres e do patriarcado. É aquilo que estrutura e que faz com que os homens, como setor social, tenham poder sobre as mulheres e tenham acesso não só ao trabalho, mas também ao corpo das mulheres. E, para isso, nós não vamos desenvolver aqui todo o que é o papel dos modelos de família que foi construído, da visão de sexualidade, para sustentar essa divisão sexual do trabalho. Mas o que eu queria trazer, justamente, essa dimensão de que, assim como as mulheres sempre trabalharam, o estado de bem-estar social, quando nos dizem que ele houve na Europa, também não foi um estado de bem-estar social que tratou igual os homens e as mulheres, que, inclusive, considerado, no caso da uma sociedade europeia, como uma sociedade salariada, significou um estado de bem-estar social que muitas mulheres tinham que ser dependentes dos seus maridos e ser consideradas inativas, né? E não, já que o trabalho doméstico não era reconhecido, ou ter uma trajetória de trabalho muito mais intermitente. Então, acho que o que eu queria levantar aqui são 3 elementos em relação à contribuição do feminismo nesse debate. Um primeiro elemento é esse, que o feminismo trouxe uma problematização do conceito de trabalho, mostrando justamente que a forma como a economia, e como a sociologia, e como o sistema olha o trabalho, vincula ele ao trabalho assalariado e desconsidera várias outras formas de trabalho. A mais importante é o trabalho doméstico, mas também o trabalho não remunerado, o trabalho para o autoconsumo, o trabalho comunitário e vários outros. Mas, ao mesmo tempo, ao dizer que o trabalho doméstico não é parte da economia, que apenas o trabalho assalariado faz parte da economia, oculta o papel das mulheres na construção da economia. A gente escutou muito já falar, e mesmo aqui, de recuperar o papel das mulheres na questão social, na política, mas a gente ainda precisa muito visibilizar o papel das mulheres na economia. E, para isso, a gente também, além de ampliar o conceito de trabalho, tem que ampliar o conceito de economia. Economia não é só monetário, não é só empresa. Economia é o conjunto de bens e serviços que nós precisamos para sustentar a vida humana. Então, nesse sentido, o feminismo traz uma problematização da abordagem tradicional, tanto de trabalho como de trabalho doméstico, e conecta com as outras dimensões da vida, que eu acho que nos dá muitos elementos para pensar
essa sociedade de igualdade e para pensar as formas de ir revelando essas desigualdades. Então, quando a gente olha que, mesmo com todas as mudanças, as mulheres continuam sendo sobrecarregadas com o trabalho doméstico, ou que a gente, quando saiu daquele lugar de falar que as mulheres sempre trabalharam, mas que hoje nós temos uma sociedade que nós chamamos de bipolarizadas, onde um pequeno número de mulheres até chegou a empregos reconhecidos, executivas, profissionais, mas a grande maioria das mulheres estão nos trabalhos precários e, inclusive, aprofundando a desigualdade entre as mulheres mesmas, onde somos algumas mulheres a que, inclusive, sustentamos os ganhos das mulheres que estão nesse polo das bem assalariadas, com o trabalho doméstico e com o trabalho de cuidados. Nunca é demais relembrar que, inclusive, na medida que a sociedade foi ficando mais urbana e com famílias menores, e principalmente isso no norte, se produziu aquilo que nós chamamos da crise dos cuidados, uma demanda pelo cuidado dos idosos, que gerou, inclusive, o que as feministas, economistas feministas falam de uma cadeia global dos cuidados, de uma globalização dos cuidados, com a migração das mulheres do sul para o norte para cuidar dos filhos e dos idosos no norte. Então, e hoje, que eu acho que é o segundo elemento que eu queria trazer, é justamente pensar o seguinte, que nesse modelo, a gente tem que estar sempre trazendo essa visão crítica, como já foi dita aqui, de uma sociedade antirracista, de uma sociedade que questiona a opressão da sexualidade, que questiona o colonialismo, mas que pense justamente que as mudanças, elas também vão se dar e vão ser efetivadas se a gente desmantelar esse sistema de opressão, dominação e exploração. E aí o elemento que eu queria trazer como o terceiro elemento de reflexão é como é que a gente pensa a construção da igualdade para as mulheres nessa dimensão da divisão sexual do trabalho. O que significa a ruptura com a divisão sexual do trabalho? Hoje, as respostas que têm sido dadas por aqueles que pensam políticas se mantêm na dimensão do que se chama conciliação, ou seja, o que fazer, que políticas ter para que as mulheres possam conciliar o trabalho da casa com o trabalho assalariado. O que está por detrás disso? Primeiro, é que a ideia de que o trabalho doméstico é uma atribuição das mulheres, né? Como a Silvia Frederici já colocou para nós, como um trabalho feminizado e desvalorizado. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da conciliação, e mesmo que as propostas que estão em debate falam de 4 âmbitos, da família, do Estado, da comunidade e das empresas, e do mercado. Mas cada vez colocando mais peso no mercado. Tanto que hoje já é discutido que uma nova profissão feminina é a profissão de cuidadoras. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, na verdade, a resposta que está se dando é, de novo, as mulheres sendo mal pagas para fazer o cuidado dos idosos, dos doentes, não só das crianças mais. E isso nos coloca sempre a pergunta, se nós estamos falando de igualdade, e quem cuida da cuidadora e quem cuida da família da cuidadora? É como sempre a gente pergunta aqui no Brasil, quem fica com os filhos da empregada doméstica que a mulher da classe média contrata para ela poder estudar, para ela poder... Então, o que está colocado para nós? Está colocado que essa ruptura significa que a gente tem que repensar o modelo. Nós temos um modelo hoje que ele é baseado na ideia do lucro. E se a gente não conseguir colocar a dimensão do cuidado e a dimensão do bem-estar de todos e todas no centro desse modelo, a gente não consegue ter saída. Nós vamos ficar com o discurso da conciliação, que vai estar sendo, na verdade, eu vou falar uma palavra forte, uma enganação para nós mesmas. Então, quando a gente fala que a gente tem que repensar e colocar o cuidado no centro, significa que nós queremos construir uma outra economia. E que esta economia
a gente tem que responder as seguintes perguntas. Produzir o quê? Como? Para quê? Com quem? Que relação estabelecer com a reprodução? Ou a gente reconhece que tem uma inter-relação entre a produção e reprodução e rompe com as falsas dicotomias e binarismo que o capitalismo colocou. E aí, de novo, já estou terminando, as mulheres deram um grande... Fomos justamente nós mulheres, porque estamos na tensão entre o trabalho assalariado e o trabalho de casa, entre ter tempo para tudo, é que fomos o sujeito que mais questionou essas falsas dicotomias da sociedade, entre público e privado, entre econômico e não econômico, entre produção e reprodução. Então, esse novo modelo que a gente quer construir, ele tem que pensar essa outra forma de fazer economia. E, muitas vezes, a gente pode se perguntar, e eu termino com um exemplo, mas isso é muito abstrato, isso é muito um horizonte. Não, mas a gente faz isso a partir de lutas concretas. Agora, como que a gente, a partir das nossas lutas concretas, trabalha no sentido do horizonte que a gente quer alcançar? Um exemplo, aqui no Brasil, 72% das mulheres que têm renda ganham até 2 salários mínimos. Então, continua sendo uma luta importante no Brasil elevar o salário mínimo, que ao elevar o salário mínimo, você diminui o leque salarial, deve fazer parte de uma política no Brasil, você diminuir a distância, você regular a distância entre o menor e o maior salário, que no Brasil não tem regulação, milhares de vezes, muitas e muitas pessoas ganham R$400, quando algumas ganham R$30 mil. Então, veja a diferença. E, ao mesmo tempo, são nas práticas concretas da agroecologia, como a gente viu hoje à tarde no debate que nós fizemos, da economia solidária, que nós também estamos apontando uma dimensão fundamental para essa construção de uma nova economia, que é justamente a gente preservar os comuns, é a gente pensar uma sociedade que se organiza a partir dos comuns. E, quando a gente fala de comuns, nós não estamos falando só dos bens naturais, nós estamos falando também das nossas práticas cotidianas, das nossas práticas comunitárias, dos serviços de saúde, dos serviços de educação, ou seja, do Estado, da desmercantilização da sociedade. E nestas práticas, e nessa questão da conexão com os comuns, também é um lugar de resgate com as nossas ancestralidades e com os conhecimentos milenares que nós, mulheres, temos. E a gente sabe que as mulheres dos povos originários dos nossos países têm mais, como as mulheres negras e as mulheres indígenas. Mas, então, essa dimensão de colocar o comum, e o comum pode ser uma horta comunitária, o comum pode ser a gente se dividir para cozinhar na nossa rua, para que nem todas precisem cozinhar todos os dias. Então, nós temos questões concretas para avançar nesse processo e, justamente, para ir construindo essa consciência de que essa outra economia ela é possível e ela tem que ser construída a partir de nós, na sociedade, homens e mulheres, se a gente quer essa igualdade. Obrigada. Okay. It would be amazing. Certo, seria incrível. Eu me lembro dos kibbutz, quando eles apareceram em Israel, antigamente, bem no início, antes de Israel acabar se transformando em outro sistema político. Mas os kibbutz estavam experimentando, eram como uma experimentação paralela, um espaço de experimentação, onde se trabalhava a terra e o trabalho era compartilhado, e uma das dificuldades era não ter um universo paralelo onde nós pudéssemos experimentar o alcance das coisas que nós precisamos fazer, mas, ao mesmo tempo, fazer tudo que nós já estamos fazendo. Então, é um lugar que requer muita imaginação. E eu acho que nós precisamos de muita imaginação para sugerir como as coisas poderiam parecer. Então, você trabalhou extensivamente pelas nações africanas, trabalhou com novas ideias para as mulheres e lidando com desigualdade
e tentando navegar por novas opções. E eu me pergunto se você tem exemplos de possibilidades de mudança com relação ao futuro e ao passado. Muito bem, então, olá, muito obrigada a todas vocês. Eu tenho duas histórias. Antes de responder a sua pergunta diretamente, eu gostaria de contar duas histórias. Isso volta ao que as minhas irmãs aqui do painel falaram sobre coisas como a importância. Se nós estamos procurando relações igualitárias de direitos de trabalho, nós precisamos pensar na interseccionalidade. E na África, essa interseção da desigualdade tem sido devastadora e de muitas formas, e não só para mulheres individualmente ou para grandes números de mulheres individualmente, mas também coletivamente, em atividades coletivas e empresas. Então, essa questão que você mencionou antes, Judy, sobre nós realmente acreditamos na igualdade, nós temos leis por todo o mundo que insinuam que nós acreditamos em igualdade em qualquer um de nossos países ou em qualquer coletivo de uma organização, de um Estado americano, das Nações Unidas. Nós temos leis, nós temos convenções e todas insinuam que nós acreditamos na igualdade dos seres humanos. Mas quando nós olhamos na prática, é aí quando você realmente precisa questionar se nós falamos mais do que agimos, porque a primeira história que eu gostaria de contar para vocês na Libéria, Serra Leone, acho que vocês sabem que há alguns anos houve uma crise de saúde do vírus Ebola e foi devastador. As pessoas morreram aos milhares. Mas o que eu gostaria de falar sobre isso é que enquanto acontecia a crise do Ebola, os Médicos Sem Fronteira, que são uma organização internacional de saúde, os Médicos Sem Fronteira, que na verdade fazem um trabalho maravilhoso, eu acho que eles fazem um trabalho excelente. Eles foram para a Libéria, para a Serra Leone, para montar hospitais, não exatamente hospitais, mas clínicas para tentar lidar com a crise do Ebola. Enquanto eles estavam lá, as pessoas estavam financiando eles. Em determinado momento, eles disseram, por favor, não nos mandem mais dinheiro. E a razão pela qual estou dizendo isso a vocês é porque quando as pessoas falam sobre a crise do Ebola, elas falam sobre organizações como MSF, os Médicos Sem Fronteira, terem resgatado esses países, e eles não fizeram isso. As pessoas que resgataram esses países foram as mulheres, e as mulheres das comunidades foram elas que de fato conseguiam identificar quem estava doente com ebola e quem tinha malária. Foram elas que levaram os doentes para lugares onde pudessem receber tratamento. Foram elas que colocaram suas vidas em risco todo santo dia para garantir que essas comunidades sobrevivessem. Elas foram as primeiras a responderem, e elas não tinham nenhum conhecimento, elas também não tinham nenhum dinheiro. Eram mulheres que trabalhavam dentro das áreas urbanas, que iam para as vilas todo fim de semana para tentar trabalhar e lutar contra o ebola. Elas não receberam por isso. Elas fizeram isso do próprio bolso e, no final de tudo, nos dizem que uma organização internacional resgataram esses países. E é uma coisa tão estranha do que nós realmente valorizamos no mundo. Eu não sei se pagamos $10 mil por semana. Seria um escândalo internacional imenso. Olhem essas mulheres demandando dinheiro. Mas, de fato, mudaria a forma como as valorizamos. Se você pagasse pelo que elas fazem, vale muito mais. E um dos maiores problemas é esse duplo estándar, esse padrão duplo que nós temos. Quando nós pensamos que a coisa mais importante que nós podemos fazer nesse mundo é
criar crianças para serem cidadãos e criarem para serem um futuro do mundo e, ao mesmo tempo, dizer às mulheres que o trabalho delas não merece ser remunerado, que ele não é valorizado, que ele não é importante e que alguém possa sentar num pequeno escritório em Nova York, ou em Londres, ou em São Paulo, trocando pedaços de papel, e porque elas fazem pequenas marquinhas nesse papel, elas vão receber dezenas de milhares de dólares. E as mulheres que nos alimentam, seja nas áreas urbanas, ou sejam as mulheres na África, onde o continente africano, que alimentaram o nosso continente há anos, elas foram as fazendeiras que produziram as comidas, elas foram as pessoas que, de fato, processaram as comidas para garantir que essa comida chegasse aos lares. E essas mesmas pessoas são as que correm mais risco de perder sua terra por causa da discriminação, correm mais o risco de ouvirem que o que elas fazem não importa, e o maior risco de que as corporações internacionais e empresas cheguem e roubem a terra abaixo do pé delas. Até que possamos pensar em valores e esses direitos, sempre teremos esse problema com desigualdade no trabalho. Precisamos fazer essa mudança. Então, para voltar, eu trabalho com uma organização chamada de o Fundo de Desenvolvimento das Mulheres, e o que nós fazemos é apoiar os direitos das mulheres, as organizações de direito das mulheres e ativistas, porque muitas vezes são elas que fazem as mudanças, são elas que trabalham em coletivos, em parcerias pelos direitos das terras das mulheres. Então, se as fazendeiras por exemplo, se o marido delas morre, ou se uma empresa chega da China ou da Europa querendo comprar todo o terreno delas, então eu encontro muita esperança em todos esses ativismos coletivos. E eles conseguem fazer isso de muitas formas diferentes. Então, por um lado, às vezes, nós temos a defesa das mudanças nas leis para garantir que essas leis locais protejam os bens produtivos e que permitam que as mulheres possam trabalhar de formas diferentes. Em alguns casos, você tem grandes defesas acontecendo na proteção desses direitos. Em outros casos, você tem mulheres trabalhando em coletivos, trabalhando para ajudar em grandes números para receber essa proteção, mais do que trabalhando como indivíduos. E temos outras mulheres tentando quebrar esse mercado mais tradicional e capitalista, e tentando encontrar algumas alternativas, empresas alternativas. Pessoas acabam priorizando o bem-estar e a justiça e a igualdade. Algumas delas são fantásticas e algumas acabaram errando feio, mas realmente me dá esperança ver esse tipo de mudança acontecendo. E eu acho que outra coisa que pode se ver com relação às organizações de direito das mulheres no continente é a ideia de mudar o que está acontecendo dentro das empresas, porque na maioria dos estados africanos é um pouco assustador ver o poder do setor privado com relação aos governos e também com relação às comunidades. E há algo na necessidade de muitos governos de começar a cumprir esse contrato social e proteger os cidadãos contra o setor privado, as empresas do setor privado. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma empresa do setor privado que compreende a verdadeira sustentabilidade, que, na verdade, está nas mãos de toda a comunidade, no fundo, trata-se de ter ecossistemas iguais, porque a longo prazo, quanto maior a desigualdade, maior a chance dessa comunidade desaparecer e maior a chance de fato, a empresa do setor privado também desaparecer. Então, pode ser muito impressionante ver quando você tem uma empresa comprometida a mudar e se
preparada a trabalhar com organizações feministas e organizações de direitos humanos, a extensão das mudanças pode acontecer rapidamente. Então, algumas das empresas internacionais dizem: nós acreditamos em direitos das mulheres, no feminismo. Olhem para nós, a nossa diretoria tem números iguais de homens e mulheres. Então, você olha para como eles tratam as mulheres em campo, nas empresas, nas fazendas, nas fábricas. Essas são as mulheres que estão ganhando muito menos. Então, quando você trabalha com esse comprometimento, como eu disse, há alguns casos em que isso já aconteceu. E você pode dizer à empresa, na verdade, ainda bem que você me colocou aqui na sua diretoria, mas você está alimentando a violência contra as mulheres, alimentando essa exploração sexual, porque você tem um sistema hierárquico montado em que as mulheres que estão lá no campo trabalhando estão dependendo de homens que, de repente, vão depender desse sistema de promoções, e elas não têm sistemas de defendê-las de homens predatórios, e você tem um salário desigual entre todas as hierarquias mais baixas, como você queira chamar desse trabalho. Eu já vi empresas em que, de fato, não foi fácil. Isso acaba levando muitos anos. Você precisa mudar essa estrutura de pagamento, a estrutura de contratação. Ou seja, eu não vou dizer igualdade, eu vou dizer uma maior igualdade em campo. Então, o problema para mim é que eu acho que eles não vão fazer isso de boa vontade. Não deveria ter um CEO que está pensando nas suas filhas ou algo assim. E ele vai dizer: então eu vou mudar a minha empresa porque eu tenho o poder de fazer isso. Na verdade, tem que ser sobre as nossas capacidades de implementar as leis que nós, como pessoas, votamos, lutamos por elas e colocamos em prática por muito tempo. E quanto mais a gente ignora isso, quanto mais a gente não implementa novas leis, maior fica a desigualdade. E às vezes eu fico com medo, porque eu observo rapidamente, só para terminar. Às vezes eu observo que alguma das tradições que nós temos, não na lei, mas em algumas culturas, em diferentes partes da África, onde você tem pesos e contrapesos que permitem que vocês criem uma igualdade maior e que considera o colonialismo e outras formas de poder abusivo, conseguiram reter toda a desigualdade e nenhuma das proteções. Então, uma das coisas que tradicionalmente deu maior proteção e deu mais valor ao papel das mulheres, incluindo como o papel das mulheres africanas em plantar sementes, tomar decisões sobre a plantação, a agricultura, a alimentação. Todas essas proteções se foram. E você vê todas essas empresas internacionais vindo para o país e eles vendem muitas sementes, e o trabalho que as mulheres foram as proprietárias para poder alimentar aquelas comunidades foram então prejudicados. E nós acabamos nos pensando: por que a gente acaba tendo que importar a comida que as pessoas não confiam, em vez de ter toda uma comunidade com conhecimento, sabedoria e com recursos que poderia ajudar a promover uma qualidade de alimentos maior? Então, o fato da gente ter relações de trabalho desiguais e salários desiguais dentro dos mesmos trabalhos e também dentro das mesmas empresas é um reflexo do fato de que nós temos
uma desigualdade política e socioeconômica maior. E a gente não pode lidar com uma, a menos que a gente lide com todas. Yes. On the negative side of what you just said, No lado negativo do que você comentou, eu acho que teve muitas evidências de como o poder governamental está encolhendo e o poder empresarial está crescendo. E o poder empresarial está crescendo e fazendo exigências para os governos, e os governos perdem algumas obrigações aos direitos. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, pela essa lacuna entre os direitos legais e as normas culturais, que a menos que você pegue os seus direitos e trabalhe com eles, desenvolva esses direitos, as pessoas estão voltando ao conservadorismo porque elas podem fazer isso. E, no lado positivo, temos organizações de igualdade e empresas que podem dar um selo de reconhecimento para a igualdade genuína. Não há muitas delas, é claro, mas se você quiser esse selo, se você quiser ser um membro igualitário, você tem que mandar toda uma análise de como é que é a igualdade no seu ambiente. Então, há mais conhecimento, ao menos, sobre essa desigualdade sistêmica. E é algo que homens e mulheres juntos podem trabalhar. Agora temos 10 minutos para perguntas ou comentários. Então, vamos tentar abreviar as perguntas para a gente poder ter mais perguntas. Tem um microfone que a gente possa passar? Obrigada. Eu ouvi muito sobre equidade, mas muito pouco sobre eficiência. Existem inúmeros estudos, eu só vou citar o da McKinsey, em que mostra que empresas com mais diversidade têm mais lucro, são mais eficientes. Talvez essa seja uma costura que consiga convencer mais facilmente o meio corporativo da necessidade de implementar políticas em que a gente trate igualmente homens e mulheres no mercado de trabalho, porque, afinal de contas, isso rende mais. Em paralelo, a mesma argumentação pode convencer governos de que família é uma questão de Estado, não de indivíduo. Vamos ouvir 3 perguntas, por favor? Uma das coisas que eu escutei aqui, que eu achei muito interessante, é essa questão do protagonismo, né? Muitas vezes a gente vê instituições que têm, vamos dizer, ótimas ideias e pessoas bem intencionadas, mas que acabam fazendo os processos não empoderarem as pessoas certas, sabe? Então, você tem muito dinheiro e você acaba elegendo ou uma pessoa ou uma organização como heroína e pautando o trabalho numa pessoa, enquanto ali você, no território, nas comunidades e nas soluções dos problemas, você tem diversos protagonistas que se tornam invisíveis e que não têm o seu trabalho reconhecido. E as mulheres, elas são líderes natas, They were born leaders in their communities. I work in communities and que elas são referências para os moradores e para referências externas também. E esse trabalho e esses objetivos alcançados acabam não valorizando as pessoas certas. Então, acho que isso é um trabalho que todos nós devemos fazer,
de não personificar e essa coisa do heroísmo, né? E de realmente tentar olhar quem que fez esse trabalho de base e quem realmente conseguiu chegar a esses lugares, que, na maioria das vezes, são mulheres. Okay, thank you. One more. Mais uma pergunta, por favor. É curto. Como enfrentar a acusação de vitimização que a gente sofre toda vez que a gente vai reclamar ou vai colocar uma opinião nossa? When we are trying to give us our opinion. Okay, so that's just like straightforward advice. É um conselho direto. Okay, fine. Ok, muito bem. All right, so one more. Okay. Mais uma, ok? Boa noite, meu nome é Good Cláudia. evening, my name is Claudia. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizá-las, né, por esse momento maravilhoso e único para nós, mulheres, e que foi comentado que haveria mudanças, né, a ser feitas, né. Eu gostaria de saber de algumas de vocês, ou de todas vocês, o que poderia ser feito para, efetivamente, nossas leis fossem concretizadas e mudadas. O que poderia ser feito para que, antes de que, por exemplo, um feminicídio, como agora, o feminicídio virou moda, né? Só se fala em feminicídio. Por quê? Porque depois que uma mulher foi morta, né? Então, assim, está se falando que na empresa, a mulher ela já está inserida, né, no mundo do trabalho. E a mulher que está fora do mundo do trabalho? Como é que a gente faz para a gente ser efetivamente inserida no mundo do trabalho? Vamos aguardar o quê? A mulher passar fome, por exemplo? Okay, so before I ask this amazing panel to answer those Antes de eu questions, pedir a esse painel fantástico responder essas perguntas, eu gostaria de dizer que as respostas podem estar nessa sala ou em outras salas. Não vai ser um grupo de especialistas que vai dizer a resposta é essa. A resposta é o pensamento coletivo, diário, aumentando a consciência. Nos questionamos todos os dias. É assim que a gente resolve e muda os padrões. Então, é importante a gente fazer perguntas e sair daqui e mudar o mundo no momento e no lugar onde estamos. Eu acho que isso é o dever de todo mundo. Falamos sobre famílias, como é que a gente responde às pessoas que dizem que somos vítimas, como é que a gente começa a fazer essas mudanças radicais nas leis. Como é que vocês reagiriam a essas perguntas? Acho que a questão de vitimização fala bem sobre mim, porque eu fico chateada quando eu vejo fotos de mulheres africanas e tudo que as pessoas conseguem enxergar sobre mulheres africanas é a vitimização. Ninguém vê a sua solidariedade ou sua força, sua visão. Eu estava falando com Lima Boli, que é um Nobel da Paz da Libéria, e ela falou com uma série de jornalistas para observar o trabalho que as mulheres fazem coletivamente para renovar as comunidades. E ela disse que a primeira mulher veio falar e ela contou essa história de horror sobre estupro, sobre ser espancada, como ela perdeu sua família. Era uma coisa terrível. E quando ela já não aguentava mais, a mulher disse... A mulher veio e ela ajudou a reconstruir a minha vida, a comunidade e a minha casa. Então, ela disse que 1, 2, 3, 4 mulheres vieram e todas tinham uma história de horror no começo e todas falaram, então veio uma mulher e me ajudou a reconstruir a minha vida. Então, quando os jornalistas tinham perguntas a fazer, todas as vezes eles falavam, quantas vezes você foi estuprada, quantos filhos você perdeu? E quando é que você... E a gente perguntou aos jornalistas, quando é que vocês vão aprender a nos ouvir? A história aqui está, e aí veio a mulher e me ajudou a reconstruir e mostrou solidariedade. Essa que é a história.
As pessoas gostam de colocar a gente como vítimas até que a gente vire para elas e fale que nós não somos vítimas, nós nunca fomos vítimas. A minha avó, se tivesse sido uma vítima, não estaria aqui agora. Então, tem uma certa... uma questão de jogos mentais, porque é mais fácil para as pessoas vitimizarem vocês, constantemente dizendo para você o que você é. O que a gente tem que fazer como mulheres é dar a nós mesmos mais solidariedade, de tal maneira que a gente entenda que nós não somos vítimas e a gente possa dizer isso para os outros. E quando as pessoas tentam nos vitimizar, nós temos que lutar contra isso juntas. Eu não estou dizendo que eu não estou negando o fato que tem tanta violência e tanta injustiça, mas como a gente deve responder a isso e como é que a gente deve se proteger mentalmente e emocionalmente e também fisicamente. Então, a coisa da vitimização, eu acho que vai continuar a deixar a gente doida, mas a gente tem que mostrar solidariedade e tem que lutar contra isso para que ninguém consiga dar esse tipo de desculpa sobre nós mesmos. Eu acho que desde ontem nós temos escutado aqui que a gente está vivendo um momento no mundo de ampliação do conservadorismo, das políticas de austeridade. Portanto, a gente tem caracterizado esse momento como um momento de resistência, comentando isso em relação de como a gente tornar as leis ou as políticas mais efetivas, né? Então, eu acho que a gente, compreendendo que a gente está num momento de resistência, e como que a gente se junta, e nos momentos de resistência, sempre é importante, mas no momento de resistência, mais ainda, de construir ações unitárias e coletivas. Na Marcha Mundial das Mulheres, a gente acabou de tirar nosso lema para a próxima ação, que a gente falou assim: resistimos para viver, marchamos para transformar. Porque também nós queremos construir essa resistência anunciando o que é a nossa visão de... Nós não estamos apenas resistindo, nós temos uma visão daquilo que a gente quer construir. E eu sou uma pessoa que acredito muito na nossa força, na nossa capacidade de fazer coisas juntas, na nossa capacidade de resistir, e acho que os últimos anos, para nós mulheres, têm sido anos assim surpreendentes de experiências coletivas, de aprendizados, de acúmulos, e é com este acúmulo que nós vamos enfrentar essa diretização agora, né? Então, eu creio que, por isso, é muito importante a gente realmente pensar essas ações coletivas e retoma aquilo que eu comentei com vocês dos comuns, né? Porque uma comunidade, quando ela está organizada, ela tem menos violência. Uma escola que os pais, os professores e os alunos se juntam para fazer a gestão da escola, ela tem menos violência e ela funciona mais. Então, essa recuperação das ações comuns, eu acho que é uma grande potência para nós. O bairro onde tem uma organização de mulheres tem menos violência. Então, acho que isso, para nós, é assim, é o nosso horizonte. E, por fim, em relação à questão da vitimização, eu só penso uma questão. Toda vez que as pessoas colocam que nós nos colocamos como vítimas porque denunciamos a violência, eu sempre digo, se nós estamos lutando para alterar isso, mesmo que nessa luta para alterar tem que ter denúncias, isso não é uma vitimização, isso é um processo coletivo de ação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que seguir reforçando essa dimensão da nossa organização coletiva. Muito obrigada. Eu vou pegar a deixa aí na vitimização, que é um pouco isso. Uma coisa é eu saber que eu sou vítima de alguma coisa. Então, eu reajo com a informação, com provas. Então, é isso, é conversar, é anotar, é gravar, se for o caso, e provar para outra pessoa. Eu não estou me vitimizando. Causa e consequência das coisas que você fez, ou está fazendo, ou que eu estou sofrendo aqui. Outra coisa é fazer com que o outro seja vitimizado, tirar o protagonismo da ação do outro. São coisas diferentes. Não vem me tratar de vítima quando eu estou sendo protagonista. Agora, não vem diminuir a minha demanda, dizer que eu estou vitimizando. São coisas distintas. Então, a gente precisa aprender, inclusive, essa narrativa. E é não se calar, né?
E, com relação à legislação, eu estou aqui assim... O Brasil me fez pensar muito em idas e vindas, né? Como é que o mundo vai e volta, igual bumerangue, né? Será que legislação é suficiente? A gente já teve legislação maravilhosa que nunca foi implementada. A gente já teve legislação que ninguém sabia que ela existia e que nos dava um cala-boca. Vocês sabiam que, até recentemente, a mulher, para comprar a sua terra, precisava autorização do marido? Eu não sei se vocês se lembram, até 20 anos atrás, você não podia entrar num banco e abrir sua conta, a não ser que você tivesse prova de que você tinha renda. O tal cartão cidadão ou conta cidadã é recente. Então, tem coisa que estava ali mortinha e que a gente não sabia que era da lei e que nos impedia de avançar. Então, eu fico vendo assim, eu acho que a gente tem que mudar muito a nossa cultura e com muita coragem. E não é para trás, é daqui para frente um projeto de 20 anos. Porque, quando você vê o pessoal na Alemanha desesperado, na eleição do Trump, mandando cartas para o povo americano, falando, não vá por esse caminho, a gente errou e a gente aprendeu com o erro. Eles têm aula todo dia, às vezes da 4ª série, contra nazismo, desde a 4ª série. Os caras não dormem sem a televisão falar, cuidado, cuidado, cuidado. Está no cinema, está na arte, o tempo todo tem alerta. Alerta para não ir para nenhum lugar extremo de relação de superioridade e hierarquia. A gente não tem isso, gente. A gente acabou com a escravidão ontem e continua achando que podemos fazer tudo o que fazemos ou o que fazíamos. Então, acho que mudar a cultura, ela sim vai proteger qualquer desenho de legislatura. E ela sim vai fazer com que a gente tenha uma legislação e brigue pela política pública para implementar. A nossa Constituição começa assim: o Brasil é uma república que vai promover a igualdade, criar educação. O verbo é no futuro. É um verbo que manda você fazer e trabalhar o tempo todo. Ele não é um verbo assim, estamos assim e acabou. Então, ele é um verbo que chama para a ação. E a ação implica política pública. Se eu tiro o dinheiro de fiscalização do trabalho, vai ter crime? Vai ter violação de trabalho? Não, acabou. Acabou com a violação, porque eu não tenho inspeção. Então, a gente tem que ficar muito atento ao tipo do circuito que a gente discute. Por isso, a tal da escola, enfim. É isso, a gente tem que ficar atento e mudar a nossa cultura mesmo, né? Senão a gente não vai conseguir. Então, me parece que, acho que entre os muitos desafios que a gente tem, acho que 2 grandes campos, né? Um, como já foi falado aqui, que é a questão da organização coletiva. Eu não acredito em nada que seja só individual, né? Eu acho que o que dá resultado é a organização coletiva. Essa é a primeira questão. Então, não adianta essa história do que... Igual a história do eu sozinho vou andar com a minha canequinha, porque assim eu vou melhorar o meio ambiente. Não, enquanto as empresas não pararem de poluir, não tem fim da poluição no mundo. Porque quem mais polui não é o meu copinho individual. Então, essas alternativas individuais, elas são muito boas para uma lógica pós-moderna. Bem a lógica é a cara do capital, né? Neoliberal. Mas o que faz mudar é a ação coletiva. Então, quer mudar o mundo, quer melhorar o meio ambiente, tem que punir a empresa, né? A gente fez 3 anos do desastre da Samarco, um desastre anunciado, e nada foi feito, as pessoas continuam sem casa. Aí vai falar que eu tenho que não usar copo de plástico? É sério isso? Então, essa é a alternativa do capital, né? De uma lógica que deixa as consciências individuais tranquilas. Eu acho que é o momento da gente tirar as consciências individuais da tranquilidade e mostrar que não existe alternativa que não seja coletiva. Essa, para mim, é a primeira grande questão. E aí vai ter que ser coletiva em todos os espaços. Na minha comunidade, no meu bairro, na minha escola, na minha universidade, no meu trabalho. Eu não posso pensar nada sozinha, né? Eu tenho que pensar com o outro, com a outra. Eu tenho que pensar junto, para junto a gente pensar a alternativa. Acho que um segundo grande campo de desafio que a gente tem é o seguinte: eu tenho pleno acordo com a companheira da Marcha das Mulheres. É isso, nós estamos no momento de resistir. Mas o nosso resistir não é sem horizonte. A gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe qual projeto de sociedade a gente defende, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Mas, para que a gente incluir na nossa resistência hoje, minimizar todos os retrocessos. Então, nesse sentido, eu acho que a legislação ela não é menor, ela é importante.
né? Se no Brasil se aprova a escola sem partido, nós vamos ver um retrocesso de 200 anos nas escolas desse país, na educação desse país. Né? O que será das universidades? Né? Então, se aprova que a educação pública ela não precisa mais ser gratuita, isso é um retrocesso sem precedentes de um modelo de universidade, por exemplo, que nós somos um dos poucos da América Latina. Então, não dá para retroceder em algumas legislações. Então, acho que a nossa briga vai ser resistir e não deixar retroceder. Né, para finalizar, não deixar retroceder pensando no nosso horizonte. E isso nos impõe uma organização coletiva. Aí eu acho que, coletivamente, a gente vai tentando dar conta das táticas e estratégias dessa luta que nós vamos ter que travar. Okay. All right. Well, we know what we've got Muito to bem. do. Yeah? Nós sabemos It's o que very devemos clear. fazer. Está muito claro o que devemos fazer, muito bem. Então, vamos nos ver amanhã. Vamos ter que encerrar. Vamos continuar amanhã, porque temos muita coisa a fazer. Então, podemos agradecer a todos que estão aqui até agora. Foram incríveis vocês por nos ouvirem e participarem do debate. Okay, party Certo? time. Então, Bye. vamos lá, gente. Pessoal, vamos para a festa. É hora de festa.